Como funcionam então as técnicas de bloqueio para os tratamentos de dores? Será que essa técnica realmente impede a dor de passar? Como é que funciona isso? Eu me chamo Natália Valente, eu sou médica especialista no tratamento de dores crônicas. E a minha missão é tratar as dores crônicas com o maior respeito possível por você e pelo seu corpo e te ajudar a ter mais qualidade de vida. O que são os bloqueios e por que eles recebem esse nome? O bloqueio é uma injeção que é realizada em um local específico de um nervo periférico, de um gânglio nervoso ou de um plexo nervoso. Ou seja, ele é direcionado para o nervo. E aí nós vamos fazer ali a deposição de uma medicação que vai bloquear literalmente a passagem da informação dolorosa. Aí você me pergunta então se existe alguma diferença entre o bloqueio e a infiltração que eu já citei nos meus vídeos anteriores. Sim, existe. E essa diferença vai consistir na medicação que vai ser utilizada e na localização. Por quê? Na infiltração, nós não vamos colocar a medicação em nervos, nós vamos colocar a medicação ou em articulações ou em musculatura. E aí, nesses casos, não somente anestésicos e corticosteroides podem ser utilizados, como também a associação de anti-inflamatórios, de relaxantes musculares e o uso de ácido hialurônico, por exemplo, quando se realiza uma infiltração intraarticular. E como eu sou acupunturiatra, além de médica, eu tenho vários conteúdos aqui nas minhas redes sociais falando sobre a acupuntura. E do ponto de vista prático, falando aí a respeito de analgesia, qual vai ser a diferença entre a acupuntura e esses bloqueios que eu estou falando aqui nesse vídeo? Quando nós realizamos um bloqueio, nós estamos colocando ali uma medicação, um fármaco, que é o anestésico, que ele vai estar agindo ali localmente na membrana neuronal, bloqueando ali a neurotransmissão do potencial de ação desse nervo. Ou seja, a dor que iria estar passando, ela não passa, porque naquele local onde a medicação entrou em contato, o potencial de ação foi bloqueado. E você pode me perguntar assim, doutora, então eu já ouvi falar desse bloqueio aí quando eu fui fazer uma cirurgia no meu braço e o anestesiologista foi lá e bloqueou o meu braço para que fosse realizar a cirurgia. Sim, o procedimento que ele fez também foi um bloqueio, mas nesse caso ele é um bloqueio mais forte porque utiliza-se aí doses de medicações mais altas e aí tem que ser feito um cálculo a respeito de dose, de concentração e de volume da medicação. E claro, tem que se escolher a medicação adequada para cada caso, porque na cirurgia, além do bloqueio da dor, existe o bloqueio também motor. Você não consegue sequer mexer a sua mão, você não vai sentir, não vai ter sensação de tato, não vai ter sensação de dor e nem vai ter movimento. No caso dos bloqueios que são realizados para o tratamento da dor, as doses são mais baixas e as medicações que são utilizadas, elas não vão ter o objetivo de fazer bloqueio motor. E quando nós fazemos acupuntura objetivando a analgesia, o efeito ele vai ocorrer a nível de tronco cerebral, fazendo com que haja uma modulação da resposta dolorosa que vai ser entendida de uma forma diferente pelo seu cérebro. Além de fazer aí um estímulo de fibras beta, que são fibras associadas ao tato, e elas vão se sobrepor aos estímulos da dor que vão ser enviados pelas fibras A, delta e pelas fibras C. Então é assim que a gente consegue o efeito de analgesia. E no geral, quando que eu utilizo bloqueio, quando que eu utilizo a acupuntura? Olha só, o bloqueio ele tem um efeito rápido, de curta ação, mas ele tem um efeito mais forte. Ele realmente bloqueia a dor.
seja ela qual for, mas não vai ser por muito tempo. Já a acupuntura, ela não vai ter esse efeito de bloquear, ela vai ter um efeito de modular. Então vai ser um tratamento que vai ser realizado com repetição, por isso que são várias sessões, e o seu efeito vai ser a médio e longo prazo. Existe sim a analgesia que ocorre ali de forma imediata, mas é uma analgesia de longo prazo e a gente vai fazendo uma modulação da parte da musculatura, da parte da raiz nervosa, daquele nervo periférico que está envolvido, para ter uma resposta de analgesia a longo prazo. Além do bloqueio tradicional, em que nós vamos lá naquele nervo e colocamos ali a medicação, existe também um bloqueio venoso, que é um bloqueio que ele é realizado por meio da infusão do anestésico via venosa, realmente pela circulação. E ele vai ter um efeito geral que vai agir tanto a nível de sistema nervoso central como a nível do sistema nervoso periférico. É o conhecido bloqueio simpático venoso. E ele tem uma ação maravilhosa para o tratamento de dores crônicas generalizadas como a fibromialgia. Então vamos entender melhor como que é realizado esses bloqueios, se tem que repetir, como é que é isso. Quando nós estamos falando a respeito de bloqueio local, de um bloqueio de nervo periférico, esse procedimento ele vai ter um efeito de curto prazo e ele vai ser feito em situações onde você quer um efeito rápido para dores mais intensas. E sim, ele pode precisar ser feito mais de uma vez. Mas o que é importante avaliar é a resposta após esse procedimento. O anestésico ele tira a dor no curto prazo, mas o corticosteroide, que normalmente é colocado nesses procedimentos de bloqueio periférico, ele ajuda a desinflamar e a tirar a dor por um período maior. É por isso, sim, que se associa essa medicação algumas vezes, e entenda que eu não estou falando do que é feito sempre, estou falando do que é feito normalmente. O seu médico vai explicar para você os detalhes do procedimento e as medicações a serem utilizadas quando for ser realizado o procedimento com você. No caso de bloqueio venoso, nós costumamos sim realizar uma média de 5 aplicações seriadas para ter efeitos mais prolongados. E quem é que pode fazer esses procedimentos? O bloqueio periférico normalmente é realizado em centro cirúrgico, você vai precisar ser sedado. Então, para fazer esse procedimento, sim, precisa de uma avaliação cardiológica para poder ver como é que está a pressão, para poder avaliar controle de diabetes, para que haja uma segurança aí na realização do procedimento. Existem contraindicações locais, como tumores na área, infecções no local também, e outras considerações específicas que vão precisar ser avaliadas dependendo do local onde vai ser realizado esse procedimento. Então, eu queria agradecer por você estar aqui comigo até o final e ressaltar que para avaliar se esses procedimentos realmente vão ter benefício no seu caso, é preciso fazer uma avaliação, uma consulta médica, tá bom? Com um médico especializado nessa área. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui, qualquer sugestão também, será um prazer te responder. E um grande abraço, fiquem com Deus.